uma coisa muito curiosa também. Eu comecei a dar aula efetivamente e vários de vocês fecharam câmera. E eu falei para o pessoal, mas o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? E aí o pessoal falou, mas é porque você começou a mostrar os slides e tal, aí você para de ver a gente, né? Eu falei, não, tá? Eu não fico só com uma coisa na tela, então eu vejo aqui vocês, eu vejo o chat, eu vejo os slides. Então, se vocês porventura estiverem com câmeras fechadas aí só porque vocês acham que eu não estou vendo vocês, eu, na verdade, estou vendo vocês, tá bom? Bom, povo, então assim, pensamento é algo, obviamente, denso, complexo, porque todos nós pensamos. Mas, deixa eu ir direto para a minha provocação. Tem um videozinho aí para vocês assistirem, então vejam esse vídeo e aí a gente já fala exatamente sobre isso. How do you know you're real? It's an obvious question until you try to answer it. But let's take it seriously. How do you really know you exist? In his Meditations on First Philosophy, René Descartes tried to answer that very question, demolishing all his preconceived notions and opinions to begin again from the foundations. All his knowledge had come from his sensory perceptions of the world, same as you, right? You know you're watching this video with your eyes, hearing it with your ears. Your senses show you the world as it is. They aren't deceiving you, but sometimes they do. You might mistake a person far away for someone else, or you're sure you're about to catch a fly ball and it hits the ground in front of you. But come on, right here and now, you know what's right in front of you is real. Your eyes, your hands, your body, that's you. Only crazy people would deny that, and you know you're not crazy. Anyone who'd doubt that must be dreaming. Oh no, what if you're dreaming? Dreams feel real. You can believe you're swimming, flying, or fighting off monsters with your bare hands when your real body is lying in bed. No. When you're awake, you know you're awake. But when you aren't, you don't know you aren't. So you can't prove you aren't dreaming. Maybe the body you perceive yourself to have isn't really there. Maybe all of reality, even its abstract concepts like time, shape, color, and number, are false. All just deceptions concocted by an evil genius. No, seriously. Descartes asks if you can disprove the idea that an evil genius demon has tricked you into believing reality is real. Perhaps this diabolical deceiver has duped you. The world, your perceptions of it, your very body, you can't disprove that they're all just made up. And how could you exist without them? You couldn't. So, you don't. Life is but a dream. And I bet you aren't rowing the boat merrily at all, are you? No, you're rowing it wearily, like the duped, non-existent doof you are, / aren't. Do you find that convincing? Are you persuaded? If you aren't, good. If you are, even better. Because by being persuaded, you would prove that you're a persuaded being. You can't be nothing if you think you're something, even if you think that something is nothing. Because no matter what you think, you're a thinking thing. Or as Descartes put it, I think, therefore I am. And so are you. Really. Certo, povo? Não sei se vocês conheciam, bom, a famosa frase de Descartes, certamente vocês conheciam, mas eu não sei se vocês já tinham parado para refletir alguma coisa sobre essa frase. Penso que ela é uma boa provocação para a gente, porque ao mesmo tempo em que a ideia do pensamento, a ideia da nossa consciência, né, pode servir para coisas tão profundas quanto provar a nossa existência, permite que, ao mesmo tempo, todos nós tenhamos uma bela de uma opinião sobre o que é pensamento, né? Então, consciência e pensamento são tópicos muito complexos, muito difíceis de serem tratados, do ponto de vista subjetivo, especialmente, porque cada um tem o seu, né? O que é a consciência normal? O que é um pensamento normal? É muito difícil de delimitar isso, porque, eventualmente, aquela é a realidade que você experiencia. Então, se aquilo é a sua realidade, aquilo é o normal e ponto final. Então, é muito difícil de tratar isso de um ponto de vista, inclusive, psicopatológico, porque
né? É difícil de colocar a barra de onde termina a normalidade, onde começa a anormalidade e por aí vai. E sempre pensando que normalidade é um conceito que vocês devem usar do ponto de vista estatístico, né? Daquilo que é mais frequente na população. E é, inclusive, difícil delimitar o que é o pensamento mais frequente na população. Bom, existem nos 2 livros nossos de referência, né, tanto no Chenot quanto no Dalgalarondo, 2 capítulos para falar de pensamento. Um primeiro capítulo para falar do que é o pensamento e quais são as delimitações que a gente faz em relação ao pensamento, né, qual é a sua estrutura, como o pensamento funciona. E existe um segundo capítulo que o Chenot chama de pensamento delirante, e o Dalgalarondo vai chamar de juízo da realidade, que é basicamente a perda do pensamento como um pensamento convencional, onde a gente vai ter o surgimento de delírios ou de alterações do conteúdo do pensamento, que são extremamente importantes no diagnóstico de algumas condições. E a gente vai falar disso ao longo da aula de hoje, tá bom? Então, 2 capítulozinhos aí para a aula de hoje, sempre o primeiro capítulo ali que vai estar com o nome de pensamento, e um segundo capítulo na sequência, que pode ver como pensamento delirante ou juízo de realidade, qualquer um dos nomes funciona. Em termos gerais do que é o pensamento, o Chenot define como uma antecipação de acontecimentos, construção de modelos da realidade e simulação do funcionamento do mundo ou da realidade. Então, o pensamento, ele está muito relacionado à própria consciência e àquilo que a gente chama de metacognição. Enquanto nós pensamos, nós percebemos uma série de processos. Percebemos o que é uma memória, o que é a senso-percepção, onde está o nosso foco de atenção, quais são as nossas vontades. Então, tudo isso pode ocupar o nosso pensamento num dado instante, permitindo que a gente faça esses processos. Antecipe acontecimentos, faça modelos e simule a realidade que está acontecendo. Em termos de categorias aí do que a gente pode considerar dentro do pensamento, o Dalgalarondo faz basicamente 2 divisões, né? O Chenot também faz uma dessas divisões, em relação aos elementos constitutivos aí do pensamento. Conceito, juízo e raciocínio, que a gente já vai olhar o que são cada um deles, tá? Mas ele também fala do processo de pensar, e ele fala em curso, forma e conteúdo desse pensamento. Então, a gente precisa entender o que são cada um desses elementos e desses processos relacionados ao ato de pensar, porque, inclusive, aqui, né, a gente vai olhar para as alterações do pensamento. Se você tem um processo de pensamento que não funciona exatamente como a gente esperaria, é porque existem alterações ou do curso, ou da forma, ou do conteúdo do pensamento. Na realidade, alterações do conteúdo do pensamento são aquele segundo capítulo, onde a gente vai falar dos delírios ou das alterações de juízo da realidade. Do ponto de vista mais neurobiológico e do que deve estar acontecendo aí para pensar, talvez vocês não achem isso nos capítulos, porque a gente tem poucos insights sobre como isso funciona. Eu gosto bastante, e esse autor aqui é bastante citado para falar sobre consciência e pensamento, porque ele traz aí um modelinho bastante interessante para a gente sobre como deve funcionar o pensamento, né? Ele se baseia essencialmente no ciclo percepção-ação, né, naquele ciclo de funcionamento básico do sistema nervoso, para colocar aí que essencialmente a gente está aí o tempo todo, recebendo um estímulo, processando esse estímulo, planejando uma resposta, executando uma resposta que gera para nós mesmos, inclusive, um novo estímulo, que vai desencadear toda uma cadeia de eventos em uma segunda resposta. E aí o que ele coloca é que, provavelmente, o nosso córtex e a nossa capacidade associativa permite que, a partir de um determinado estímulo, ao invés de eu diretamente executar uma resposta, eu possa simular essa resposta e as consequências dela. E a origem de contingências aí de estímulos e respostas, a gente essencialmente organizaria o nosso pensamento por um processo simulado que essencialmente me permite entender o que está acontecendo, tá bom? Ele dá aí também alguns exemplos para isso, né, alguns exemplos em relação a como isso poderia funcionar, e aí, claro, ele apela para algo que nós conhecemos muito bem,
que é a linguagem, né? Quando, nesse momento, inclusive, vocês estão exatamente fazendo isso aqui, olhando para o que está sendo falado, olhando entre aspas, né? Na verdade, escutando o que está sendo falado e processando isso em áreas necessárias à decodificação da linguagem. Primeiro, áreas auditivas, e segundo, uma área de Wernicke, que decodifica a linguagem de fato, e, eventualmente, se vocês querem perguntar alguma coisa, vocês precisam organizar uma fala e executar, de fato, uma fala, né, que leva a uma motricidade aí de estruturas vocais de vocês e que me permitiria escutar uma pergunta e fazer esses mesmos processamentos. Se nós estivéssemos dialogando, seria exatamente isso que estaria acontecendo. E o que ele coloca é que, essencialmente, nós fazemos isso, nós conversamos conosco mesmo, então, essencialmente, nós podemos simular esse processo, tá? Mesmo na ausência de uma outra pessoa, né? Na verdade, essa outra pessoa a gente costuma chamar de nossa consciência, mas o que a gente está fazendo é simular aí processos. Isso, essencialmente, representa que o nosso pensamento ele é verbal. E aí, primeira tarefa de casa para vocês é pensar se o cachorro de vocês pensa. Será que esse animalzinho de estimação que vocês têm em casa, cachorro, gato, rato, cobra, sei lá o que vocês têm em casa, pensa? Certamente isso não pode ser do ponto de vista verbal. Certamente isso não deve envolver áreas de Wernicke ou Broca, que envolvem processamento auditivo ou pré-motor, que envolva a linguagem. Mas algum tipo de simulação, né, da realidade talvez exista. Tarefa de casa, pensem aí se isso seria definitivamente possível. Ok, pessoas, então, falando sobre os processos e exatamente o que envolve o pensar em termos de estrutura aí possível do pensamento, tá? Conceitos, o que seriam os conceitos? Os conceitos seriam qualquer tipo de atividade resultante das nossas representações mentais. Então, quando você recebe um determinado estímulo e quando você faz uma representação interna daquele estímulo, você tem um determinado conceito. Uma atividade eletrofisiológica interna que delimita um conceito. Isso pode ser uma palavra, isso pode ser um objeto, isso pode ser um som, tá? Qualquer dessas coisas. Obviamente que a gente fala em pensamento a partir do momento que aquele negócio não está mais na sua frente. Você está só evocando, em parte, uma memória, né? Mas você não tem ali os elementos sensoriais que provocam aquela atividade eletrofisiológica. Então, a partir disso, você teria um pensamento. Isso envolve aí conceitos de generalização. Isso envolve que você, eventualmente, possa ter mais de uma percepção, ou forme mais de um percepto, a partir de um mesmo estímulo. Então, eu posso, por exemplo, né, pedir que vocês olhem para, pensar no conceito mais simples possível, para a letra I. Então, se eu colocar diante de vocês a letra I, é provável que vocês pensem, alguns de vocês talvez pensem num desenho, numa grafia, alguns de vocês pensarão na letra I, por si só, talvez seja uma letra relevante, porque ela é parte do nome de vocês. Cadê alguém com o nome I aqui para me ajudar? Não tem ninguém com o nome I aqui para me... A Isabela. Para a Isabela, a letra I deve ser relativamente relevante. Para a Isadora também. É a primeira letra do nome delas, tá? Mas para alguns de vocês, nesse momento talvez seja difícil ir para esse conceito, mas se eu mostrar para vocês a letra I num papel, especialmente se eu mostrar um I maiúsculo, é possível que vocês pensem no número 1. Porque o algarismo romano, os números romanos aí, eles envolvem letras. Então, é isso que se fala em termos de generalização e formação de mais de um percepto a partir de um mesmo estímulo. A letra I, ela pode representar simplesmente a grafia I, mas ela pode representar também um número, numa forma de algarismos que a gente não usa mais basicamente. Mas esse conceito é possível, tá? E isso envolve processos aí puramente cognitivos e que, em geral, são expressos por palavras. Pelo menos em nós, isso é expresso por palavras, tudo bem? Então, tudo aquilo que vocês conhecem, tudo aquilo que pode envolver fatos do mundo para vocês, em termos de representações de mundo, na ausência de estímulos sensoriais, a gente pode
definir como conceitos, ok? Por outro lado, pessoas, os juízos, eles começam a representar aí computações feitas a partir desses conceitos. Então, essencialmente, quando nós fazemos um juízo, nós estamos estabelecendo uma relação entre conceitos básicos ou simplesmente entre conceitos que nós temos. Para dar um exemplo bastante simples aí para vocês, se eu digo que o médico trata o corpo humano, eu estou estabelecendo aí uma relação entre esses dois conceitos de médico e de corpo humano. E eu estou colocando aí que o médico trata o corpo humano, tá? Em geral, esses juízos, eles são de via única, né? Eu não poderia inverter esse raciocínio e falar que o corpo humano trata o médico. Quer dizer, eu acho que isso não é verdade. Então, essencialmente, esses conceitos, esses juízos realizados a partir de conceitos, eles demandam aí uma via única de pensamento, mas claro que existem exceções. Então, para que a gente expresse juízos, a gente precisa de frases, a gente provavelmente precisa de verbos, de adjetivos, de conjunções, a gente precisa ligar conceitos. E a partir do momento que a gente está ligando conceitos, nós estamos estabelecendo juízos, nós fazemos isso o tempo todo. Toda vez que a gente expressa um pensamento, na verdade, a gente está expressando juízos. Raramente a gente está expressando um conceito, porque o máximo que eu vou fazer em expressar um conceito é explicar esse conceito. Mas, na realidade, isso se aproxima lá do campo do juízo também. Alguém se arrisca o que seria um raciocínio? Estou falando demais, vocês estão falando de menos. É porque é muito complexo esses significados. Não é complexo não, Laura. A gente só está avançando as nossas ideias, né? O conceito é o elemento básico. O juízo é a associação entre determinados conceitos. Toda vez que você fala uma frase que tem sujeito, verbo e predicado, você está estabelecendo um juízo. Agora, quando você estabelece raciocínios, são muitos juízos que estão aí na cabeça de vocês. Então, essencialmente, o raciocínio, ele é o estabelecer de relações aí entre juízos. Eu poderia, por exemplo, né, dizer para vocês que o médico trata o corpo humano, logo, o médico salva vidas. Eu estou estabelecendo uma relação entre diferentes juízos e, portanto, eu estou fazendo um raciocínio lógico, né, dedutivo, a partir desses diferentes juízos, tá? A gente liga conceitos, a gente liga juízos e a gente vai encadeando aí, essencialmente, as nossas ideias. Nós também fazemos isso o tempo todo, né? Quando vocês estão tentando resolver um problema, é inevitável que vocês estejam fazendo um determinado raciocínio, seja ele concreto ou abstrato, tá? Se vocês estiverem tratando de matemática, vocês estão usando um raciocínio abstrato, porque, essencialmente, a matemática envolve representações abstratas, que são os números, tá? A parte mais interessante é que, a partir do momento que a gente faz essa relação entre juízos, a gente pode formar novos juízos, né? A gente pode exercer a nossa criatividade e o raciocínio lógico, que permite que a gente tire conclusões e que a gente aprenda mais sobre o mundo, sem necessariamente passar por uma determinada situação. Só para dar um exemplo, se vocês, por exemplo, entenderem o conceito de eletricidade, entenderem que existe uma relação numérica que dita qual é a diferença de potencial que representa risco de você tomar um choque, a voltagem da tomada representa o risco de você tomar um choque. E você sabe isso porque você já tomou um choque na tomada, ou já tomou um choque com aquelas baterias de 9 volts, que você foi experimentar na língua se ela funcionava. Fizeram isso quando vocês eram crianças ou não? Não sei se vocês ainda usam muito dessas baterias. Se você sabe todas essas coisas, você pode naturalmente entender que você não deve chegar perto de um poste de milhares de volts que tem na rua, porque você já sabe que aquilo provoca uma sensação ruim, que inclusive é arriscada do ponto de vista de segurança da sua vida, do seu corpo. Então, se você sabe que existe uma relação linear descrita aí pelo número, né, pela grandeza do número que descreve a voltagem, eu não preciso botar a mão numa rede de alta tensão para saber que aquilo é perigoso, e que talvez eu vá morrer se eu fizer isso.
Então, é definitivamente muito importante que a gente possa, eventualmente, ser criativo ou simplesmente estabelecer raciocínio lógico a partir daquilo que está no ambiente e dos juízos que a gente pode compreender, tá? E, essencialmente, isso permite que a gente desenvolva o nosso pensamento. A gente só está dando nomes para aquilo que vocês fazem todo dia, né? Eu tenho certeza que todos vocês, alguma vez na vida, numa conversa com um amigo, com um conhecido, vocês foram interrompidos e você falou assim, não, para, deixa eu terminar meu raciocínio, deixa eu terminar meu pensamento. É isso. O desenvolvimento do pensamento, ele depende desse estabelecimento de relações entre diversos juízos, que é o nosso próprio raciocínio. Então, na verdade, por isso que eu estava falando lá no início, que todos nós sabemos sobre pensamento. Talvez a gente nunca tenha estruturado, essencialmente, como esse pensamento funciona, mas todos nós pensamos e todos nós conseguimos fazer isso e compreender isso. Tá bom, Laura? Não é tão complicado assim, a gente só não sabia dar nomes aos bois. Alguma pergunta até aqui, povo? Tudo certo, professor. Ok, Laura. Eu acho que se eu fizer uma chamada agora, só dá umas 10 respostas no máximo. Mas eu não farei isso. Eu não quero nem saber. Em relação ao processo de pensar, pessoas, em relação àquilo que essencialmente a gente vai olhar aí as alterações do pensamento. O curso do pensamento, ele está relacionado à fluidez, à velocidade e ao ritmo do nosso pensamento. Envolve aquelas alterações que a gente chama de alterações quantitativas, né? Se o meu curso do pensamento está alterado, ou eu estou mais rápido, ou eu estou com mais conceitos em mente, ou eu estou mais lentificado. Então, isso tem a ver com a velocidade, né, com como aquele pensamento acontece ao longo do tempo. E é bastante importante para eu avaliar nível de consciência, porque se eu tiver rebaixamento, por exemplo, eu vou ter um sujeito que está essencialmente com pensamento lentificado. Agora, se eu tenho um sujeito que está muito acelerado, com algum tipo de psicoestimulante, né, circulando, ele provavelmente estará acelerado, e o pensamento dele estará acelerado também. E, portanto, bastante alerta, tá? Então, eu consigo, pelo menos, ter uma inferência aí do nível de consciência a partir do curso do pensamento. A forma do pensamento, pessoas, envolve qual é a estrutura básica do pensamento, quais são os conteúdos, quais são os interesses, as ideias, né, que aparecem ali no pensamento do sujeito. Isso é bastante importante para eu fazer inferência a respeito de sintomas negativos e cognitivos quando eu penso em patologias como a esquizofrenia. Por que isso, pessoas? Porque nessas patologias, né, eu tenho o desaparecimento de algumas funções normais, eventualmente, que podem envolver, por exemplo, uma dificuldade de estabelecer juízos, uma dificuldade, eventualmente, de manifestar o próprio pensamento, e, portanto, eu tenho menos presença de algo que deveria ser normal, do próprio pensamento e da própria linguagem, que é a expressão desse pensamento. Então, é como se faltasse a estrutura básica. O pensamento, ele fica mais pobre, né, ele fica menos presente, e, portanto, a forma do pensamento também estará alterada, tá? E com relação ao conteúdo do pensamento, isso envolve os temas predominantes, os temas e assuntos que são mais prevalentes para um sujeito, e são extremamente importantes para eu avaliar sintomas positivos, para eu ver se eu tenho temas, conteúdos e presença ali de ideias que não deveriam estar presentes, tá? Por isso que a gente chama de sintomas negativos e positivos, são coisas que estão a menos ou coisas que estão a mais presentes no pensamento do sujeito, tá? Conforme a gente falar das alterações, possivelmente isso daqui vai ficar um pouco mais claro para vocês, então não se preocupem em guardar exatamente o que é cada uma dessas alterações ou cada uma dessas características do nosso pensamento nesse momento, tá? O Chenot traz uma figurinha para a gente que é bastante interessante para a gente sintetizar aí quais são as alterações do pensamento, que, para variar, dividem-se em quantitativas e qualitativas. A gente faz isso para quase tudo em psicopatologia, tá? Então, daqui para frente eu vou seguir essa estrutura do livro do Chenot, mas eu vou pegar algumas coisas lá do livro do Davala-Rondo e eu vou inserir junto, que eventualmente não são tratadas diretamente pelo Chenot, tá? Então eu vou tentar fazer uma mistura aí dos dois capítulos, na verdade.
de pensamento. Os capítulos não são exatamente os mesmos, né? Eles trazem uma sequência aí de descrições a respeito do pensamento que é um pouquinho diferente um do outro, mas os temas centrais eles estão lá nos dois. Né? Os dois livros vão falar de alterações de curso, de forma de conteúdo, e vão falar de todas essas alterações, ou mais, né? Que é o caso do Dalgalarondo, que fala um pouquinho mais do que isso, inclusive. Então vamos lá, pessoas, para as alterações que envolvem a quantidade de pensamentos, tá? E, portanto, alterações do curso do pensamento. Primeira possibilidade é uma aceleração do pensamento. Alguém já viu alguém com pensamento acelerado? Alguém se lembra disso? Alguém já esteve com pensamento acelerado? Não, professor. Sim, professor, eu já vi. Você consegue me descrever essa situação, Érica, do que estava acontecendo? Você fala do que eu observava na pessoa? Sim. Ela falava de forma desconexa, emendando um pensamento no outro, e a fala bem acelerada, e não concluía nenhum pensamento. De uma fala já passava para outra. Sem encadear direito esses juízos que ela tentava fazer. Ok, Érica, você provavelmente me descreve mais do que alterações apenas do curso, tá? Provavelmente você tinha também alterações da forma do pensamento, que a gente já vai falar na sequência. Mas você traz um ponto que é extremamente importante e que talvez seja super óbvio da gente deduzir. Se eu tenho uma aceleração do pensamento, eu naturalmente vou ter uma aceleração da minha fala, tá? Então, como nós usamos a fala para expressar aquilo que está no nosso pensamento, se eu tiver numa situação de taquipsiquismo, eu vou entrar numa situação de aumento também da minha fala. E isso é extremamente importante, inclusive, para eu conseguir perceber que tem uma aceleração do pensamento, tá? O alentecimento, pessoas, é exatamente o oposto disso. Eu vou ter alterações por uma redução, por um rebaixamento aí da quantidade de informações no pensamento, e essencialmente isso me deve atrasar também a fala, deixar a minha fala mais lentificada, e, claro, nos dois casos eu posso ter alterações em relação à latência de resposta, mas isso provavelmente vai ser mais visível no caso do alentecimento, onde essa latência de resposta será maior. Eu pergunto e o sujeito demora um tempo maior para me apresentar alguma resposta. Então, essas duas primeiras alterações aqui do curso do pensamento, elas são muito diretas. Ou está acelerado, ou está desacelerado. Ponto final. E óbvio que para isso eu preciso também conhecer o sujeito, né? Eu posso ter pessoas que naturalmente falam mais lento, ou naturalmente falam mais rápido, e eu não posso sair encarando isso como uma aceleração ou uma desaceleração do pensamento, mas eu preciso ter uma ideia de como o sujeito funciona em geral. Claro, se tiver muito acelerado ou muito desacelerado, então eu preciso entender que algo está errado mesmo. Diga lá. Professor, na aceleração, eu posso falar que vai ter uma diminuição da latência de resposta e no alentecimento um aumento, então? Isso, pode. Né? É provável que você tenha até mesmo uma diminuição da latência de resposta, da aceleração do pensamento, porque o sujeito sai atropelando palavras. E aí você vê uma latência em geral diminuída mesmo. Tá bom, obrigada. Mas é muito difícil julgar isso sozinho, né? Nunca a gente pode avaliar simplesmente pela latência de resposta. Eu não posso desassociar isso do foco da atenção, por exemplo. Se o seu colega estiver olhando para o mar e você está querendo falar com ele, e ele está muito focado no que ele está fazendo, é provável que ele vai ter uma latência de resposta aumentada. Né? Isso não significa que o pensamento dele está alentecido, só significa que ele estava distraído. Então, né, lembrem-se sempre de fazer a avaliação de tudo conjuntamente. A interrupção do curso do pensamento, pessoas, tem a ver com a interrupção da fala mesmo, tá? O sujeito está falando e ele simplesmente interrompe a fala que ele está fazendo. Ele pode ou não pode continuar o juízo ou o raciocínio que ele está fazendo na sequência. E essa interrupção, ela pode ser de alguns segundos, ela pode ser de alguns minutos, ou ela pode ser de horas, tá? É pouquíssimo provável que vocês vejam um paciente que faz uma interrupção de curso de horas e que vai retomar aquela mesma ideia depois. Mas isso pode acontecer.
E, obviamente, que é muito mais fácil eu conseguir observar alguma coisa desse tipo se eu tiver, né, com um paciente internado, que está sendo monitorado, e que eventualmente esteja sendo registrado aquilo que ele está expressando. Então, aí talvez eu consiga identificar isso, tá? Mas pode continuar, tá? Não é o mais comum, mas pode continuar. O normal é que ele inicie um outro ciclo de pensamento, um outro ciclo de ideia, simplesmente porque quando ele interrompe é como se ele não tivesse conseguido continuar aquilo que ele quer expressar, tá? Para alguns pacientes, isso pode ser interpretado como roubo do pensamento, que entra inclusive numa outra alteração, que é a perda da capacidade de pensamento abstrato. Então tudo passa a ser muito concreto, e o pensamento passa a ser algo que possa ser roubado. O paciente entende como alguém tivesse pegado aquilo com a mão e tirado mesmo da cabeça dele, tá? Então ele percebe essa interrupção do curso. Só que a forma dele interpretar essa interrupção do curso é como se alguém tivesse roubado aquilo dele. E aí vai ser, né, moleza vocês notarem que existe uma interrupção do curso, porque o próprio paciente vai manifestar que essa interrupção do curso aconteceu. Ok? E, obviamente, que isso envolve alterações da quantidade de pensamentos que eu estou expressando. Ok, pessoas, em relação às alterações qualitativas e alterações de forma, né? A primeira delas, colocadas em geral, é a fuga de ideias, que envolve um pouquinho daquilo que a Érica mencionou, né? Frases que ficam muito desconexas e começam a ser apresentadas uma atrás da outra. Então, isso, essencialmente, tem a ver com esse exemplo aqui que eu já tinha mostrado para vocês. Lembram-se? Na aula de linguagem? Eu mostrei 2 vídeos naquela aula, na verdade, esse foi o segundo deles, e esse vídeo, ele ilustra muito, muito bem a fuga de ideias, porque eu tenho um sujeito aí que, né, simplesmente começa a cuspir palavras, frases, juízos, um atrás do outro, mas é difícil entender o raciocínio por trás. Não tem um raciocínio claro por trás, e aí a gente vai chamar isso de fuga de ideias. And here's a problem that I'm having right here. This one's gone, this little one's out of commission. Did you get that in Cleveland Public Schools? A lot of military statues in Cleveland, very military oriented city. You're not going to get musicians on parade there. You got Servants Hall there, you have the music settlement, Ohio State University, whereas in Los Angeles you have Los Angeles PD, you have LA Times, you have Los Angeles Lakers. Those are armies too, military regimentation, experimentation, Roman Gabriel, Roman Catholicism, Colonel Sanders, but this guy right here is the quarterback of the orchestra. Now the cello can back this guy with the same moves, but the cello can't be concert master, no. He leads out, this is just Doc Perlman, Joshua Heifetz. You can't play music in the winter in Cleveland because of the ice and the snow. That's why I prefer Los Angeles to Beethoven City, because it never rains in Southern California, and if it does, all I have to do is just go in the tunnel, I can play to my heart's content. I'm flabbergasted about the statue. Aren't you flabbergasted about this? Anyway, nice to meet you. You have any idea how it got here? No. Maybe they dropped it off late at night, because it's just astonishing to sit here for hours and just gaze at it. It just blows me away. It really blows me away that someone as great as Beethoven is a leader in Los Angeles. Yeah. I'm Steve Lopez, LA Times. Lopez, L-O-P-E-Z? Yeah. Lopez. Los Angeles Times, Mr. Lopez. What's your name? Lopez. Nathaniel Anthony Ayers Jr., N-A-T-H-A-N-I-E-L-A, and T-H-O-N-Y-A-Y-E-R-S-J-U-N-I-O-R. Or J-R period. I apologize for my appearance. I've had a few setbacks. E aí, como vocês podem ver, pessoas, isso não permanece eternamente, né? Existe uma certa dificuldade desse interlocutor conseguir chamar a atenção desse sujeito, desse paciente, que obviamente não é uma pessoa normal, e em algum momento ele consegue, aquela fuga de ideias, ela simplesmente para, né? Ele volta para um estado em que ele está ali atendendo quem está com ele, e aí ele passa a responder numa boa o que está sendo perguntado. Então, obviamente que não é um negócio que vai para o infinito, né? Essa fuga de ideias, ela vai ocorrer por um tempo e depois ela pode simplesmente interromper normalmente. Mas esse discurso, né, que é bastante desconexo, eu preciso prestar atenção, né, quando eu estou entrevistando o paciente. E aí, observem a importância daquilo que foi dito para vocês, que vocês chegam lá no nono termo não sabendo fazer isso ainda, que é fazer perguntas na anamnese que deem a chance do sujeito falar.
Se você faz só pergunta sim ou não para o seu paciente, você não consegue avaliar isso. Como é que eu vou avaliar a fuga de ideias? Como é que eu vou avaliar desagregação do pensamento se eu tenho um paciente que está me respondendo só coisas monossilábicas? Eu não tenho como avaliar isso. Então, perguntem o que vocês têm que perguntar para o paciente de vocês de uma forma que ele tenha que elaborar o seu pensamento, de forma que ele tenha que formar raciocínios para explicar o que ele tem que te responder. E aí vocês têm chance de avaliar se isso vai aparecer ou não, se essas alterações do pensamento acontecerão ou não, tá? Com relação à desagregação do pensamento, pessoas, envolve a perda do sentido lógico nas frases. Percebam que essas alterações, elas não são exclusivas, né? Essas duas alterações, elas estão muito próximas. Tanto a fuga de ideias quanto a desagregação do pensamento, elas são ideias são alterações muito próximas. Eu quase posso pensar em uma e outra como, né, uma um pouco mais grave do que a outra. Na desagregação do pensamento, eu tenho uma fuga de ideias muito severa que eu já não consigo entender, literalmente, o raciocínio por trás. E aquele raciocínio, ele simplesmente não vai fazer sentido jamais para alguém que não sabe o que está se passando na cabeça do sujeito. Em alguns momentos, eu posso, inclusive, partir para o lado de associações que são completamente novas. Assim, elas basicamente não deveriam existir. Ou porque elas são incompreensíveis, ou porque elas são irracionais, ou porque elas são extravagantes demais. Então, é literalmente uma fuga de ideias bastante piorada, onde não dá mais para compreender para onde o sujeito vai. Nesse próprio exemplo anterior, dava para ter uma ideia de como um juízo, um raciocínio se encadeou no outro. Dava para ter uma ideia disso. Existiam pistas num discurso que traziam a ideia seguinte. Então, eu tenho uma fuga de ideias no sentido de que aquele pensamento vai tangenciando, ele vai escorregando para um novo juízo, para um novo raciocínio. Mas aqui na desagregação, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo entender para onde está indo o raciocínio, tá? Assemelha-se bastante àquela ideia de salada de palavras e jargonofasia. Eu posso ter isso, inclusive, né? A presença de palavras novas e de palavras que são alterações muito grandes ali da linguagem que eu já não consigo entender o que está sendo dito, tá? E é bastante comum nos quadros mais graves de esquizofrenia, é comum inclusive no delírio, né, e na demência avançada, vocês devem encontrar esse tipo de alteração acontecendo. Aqui é muito mais fácil perceber se isso está acontecendo ou não, porque eu vou ter dificuldade em entender o raciocínio do sujeito. Então aí você está nessa desagregação do pensamento, ok? Com relação à prolixidade, outras coisas antes, pessoas. Então vamos lá. Aqui que eu vou colocar algumas coisas que vem lá do Dalga Larrondo, né? Pensamento mágico, pessoas, que é uma alteração também aí um pouco da forma do pensamento. Eu tenho uma realidade que vai ser adequada ao pensamento e não o contrário, né? O normal seria que a gente organizasse o nosso pensamento em função daquilo que eu percebo no ambiente. Então eu olho o que está acontecendo no ambiente e aí eu organizo o meu pensamento a partir disso. Para um sujeito que tem pensamento mágico, isso acontece de forma inversa. Eu vou interpretar aquela realidade e eu vou admitir aquela realidade de acordo com o meu pensamento. Então, assim, o exemplo mais clássico de pensamento mágico é o da própria criança. A criança tem um pensamento mágico. É supernatural que ela pense nos pais como super-heróis, por exemplo. Para ela faz sentido que os pais sejam super-heróis, para ela faz sentido que os pais possam ser super-heróis, tenham competências e habilidades que não se explicam, né, por quaisquer outros motivos racionais. Então, aí vai um exemplo clássico daquilo que é o pensamento mágico, tá? É importante que a gente entenda, para eu tentar enxergar isso num adulto, que eu tenho aí relações subjetivas, né, que não deveriam existir, são conceitos que eu poderia associar no meu pensamento, mas que por si só não deveriam aparecer, que vão, no final das contas, portanto, ser interpretados como reais, né, passam a corresponder a associações objetivas de fato. Então, o sujeito, ele pensa coisas que não deveriam acontecer, por isso que a gente fala que ele está adaptando a realidade para aquilo
que ele gostaria que fosse a realidade, tá? E, né, onde a gente vai encontrar isso? Em crianças. Talvez a exceção aqui seja justamente o toque, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o borderline você pode interpretar muitas vezes como um pensamento mais infantilizado e até o comportamento mais infantilizado. Semana que vem, provavelmente, vocês vão ter chance de falar um pouquinho de borderline, que é um dos transtornos de personalidade, porque a Carol vai falar sobre isso. E na esquizofrenia eu também posso ter um funcionamento que, de forma geral, eu posso interpretar como infantilizado, tá? Não é o comum, mas algumas situações, alguns comportamentos podem ser interpretados dessa forma. Então eu estou simplesmente trazendo todo mundo aqui para as crianças, né? Talvez eu esteja pensando de forma mágica nesse momento, porque eu estou tentando adaptar a realidade. E a exceção aqui é o toque, porque não é nem de perto o caso do toque, mas o toque ele tem um exemplo bastante interessante do ponto de vista de pensamento mágico, porque você tem aquele sujeito que basicamente entende que ele precisa fazer alguma coisa para o mundo continuar funcionando direito. Ele precisa baixar a maçaneta da porta 3 vezes, senão aquela porta não vai abrir. Ele precisa trancar e destrancar a porta do quarto dele, sei lá, 2, 3 vezes, senão ele não vai conseguir deixar a porta dele trancada. Ele precisa subir com o pé esquerdo no ônibus primeiro, nunca o contrário disso, porque senão alguma coisa ruim também vai acontecer, e são infinitos exemplos de como o sujeito com transtorno obsessivo compulsivo pensa de forma mágica. Ele tem que fazer aqueles comportamentos repetitivos, senão alguma coisa não vai dar certo, tá? Então, se enquadra também aqui dentro do pensamento mágico. E algo um pouco tangente a esse pensamento mágico é o que a gente chama de pensamento dereístico, onde não existe uma adequação da realidade, mas existe uma distorção da realidade. Uma das melhores palavras, expressões, talvez, para descrever o que acontece no pensamento dereístico, é essa expressão wishful thinking, que não tem uma tradução muito literal, mas eu imagino que todos vocês consigam compreender. Wishful tem a ver com desejo ou desejar, e o thinking tem a ver com pensamento, justamente. Então, esses sujeitos, eles desejam pensar ou enxergar daquela forma, sem necessariamente, objetivamente, né, alterar a realidade. Eles só distorcem a realidade para que aquilo, essencialmente, pudesse funcionar como eles gostariam. E aí isso se aproxima muito com outras alterações que a gente possa descrever da realidade, que se chamam mitomania e pseudologia fantástica. Vamos lá. Quantos conceitos nós temos aqui, né, nesse slide? Então, por isso que, obviamente, tudo pode se tornar muito complexo. Por que eu estou colocando tudo isso aqui, pessoas? Porque eu quero que vocês entendam aquilo que se aproxima, sem a gente ficar necessariamente descrevendo cada uma das alterações e fazendo, sei lá, dezenas de slides para descrever todas essas alterações. Entendam o seguinte, no pensamento mágico, o sujeito adequa à realidade, e ele realmente não consegue enxergar de outra forma. A realidade só pode ser aquela que ele pensa. No pensamento dereístico, ele basicamente deseja com toda a força do universo que a realidade fosse aquela que ele está pensando, mas ele consegue compreender que aquela não é a realidade. Ele consegue compreender que o pensamento dele está fora do que é de fato a realidade. A questão é que o sujeito pode fazer isso de forma muito patológica. Ele pode fazer isso de uma forma em que ele deixe de funcionar adequadamente, porque ele fica só nos desejos e ele não consegue mais, basicamente, voltar para uma realidade adequada, né? Essas outras alterações aqui, a mitomania, por exemplo, é o sujeito que, essencialmente, ele começa a distorcer a realidade para falar fatos que não são reais. O mito aí é de mito mesmo, tá? É o sujeito mito, é o sujeito que consegue todas as coisas do universo porque ele é o bambambam. Bam, bam. E a questão aí é que ele basicamente vai mentir para isso. Ele vai mentir para se tornar esse sujeito. Então ele faz uma distorção da realidade para contar fatos que sejam absolutamente irreais, e ele essencialmente faz isso para conseguir que ele, né, sei lá, tenha mais atenção, seja maior, consiga coisas que ele de outra forma não conseguiria, enfim. Ele simplesmente mente, e ele distorce a realidade de uma forma que ele minta. A pseudologia
ela tem a ver também com isso, com distorções da realidade, onde aquilo que está sendo contado não é real, né? Mas por que isso não é a mitomania? Na mitomania, o sujeito não tem noção, ele não consegue perceber que ele está mentindo, ele não consegue perceber que ele está distorcendo a realidade, ele acredita de fato naquilo que está sendo dito. E na pseudologia fantástica, ele sabe que é uma distorção, ele entende que aquilo não é a realidade, e se você tentar centrar aquele sujeito na realidade, ele consegue entender que ele está exagerando e falando fora do que é a realidade. E talvez consiga, inclusive, deixar de fazer isso. Mas no mitomania é como se eu não conseguisse que o sujeito parasse de fazer isso. Tudo bem? Muito complexo? Um pouco. Mas tudo certo. Ok, pessoas. Eu acho que esse é um dos slides mais densos que a gente tem, tá? Os outros não serão tanto assim. Bom, então assim, como vocês podem ver, essas alterações todas aqui, elas não estão incluídas, né, dentro daquilo que o Chenot traz. Então, essas alterações aqui todas são alterações que eu estou trazendo lá do livro do Álvaro Rondo, e algumas delas são extremamente importantes, né? Acho que a maior delas aqui é o pensamento mágico. Não dá para a gente não conhecer o pensamento mágico, porque ele naturalmente pode apresentar ou aparecer em uma série de pacientes. Então, vale que vocês conheçam. Professor, as outras alterações... Diga, Fernanda. Professor, então a mitomania, o paciente, ele não sabe que ele está fazendo essas distorções, e na pseudologia fantástica, ele sabe, mas mesmo assim continua. Exatamente. Tá bem. Obrigada. Basicamente isso, Fernanda. Eu estou tentando simplificar ao máximo aí para não ficar super difícil de entender, mas é basicamente isso, tá? É como se fossem graus distintos de alterações que envolvem esse wishful thinking, tá? Pensamento deístico, a mitomania e a pseudologia fantástica, né? É como se no pensamento deístico isso acontecesse eventualmente, tá? Na mitomania e na pseudologia fantástica isso já acontece com mais frequência. Só que na mitomania o sujeito não tem noção. E na pseudologia fantástica ele até tem noção, mas ele persiste fazendo e desejando que as coisas fossem ali como ele gostaria que fosse, tá? A gente fala, quer dizer, isso foi nomeado pseudologia fantástica porque o sujeito ele acredita mesmo que coisas fantásticas possam acontecer, né? Então vai lá quase para o campo da mentira, quase para aquele campo, pensando lá nas alterações de memória da confabulação, né? Só que ele, né, consegue até perceber que aquilo está errado, e talvez dê para trazer esse sujeito para a realidade um pouco, tá? Não tanto assim. Com relação às outras alterações aí, pessoas, acho que dá para ter uma ideia do que elas representam, porque são termos que vocês conhecem. A prolixidade, ela é o nome que a gente dá mesmo para aquela alteração de pensamento, que está associado àquela loquacidade que a gente discutiu para a linguagem. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar de sujeitos que são prolixos, né, e aí as pessoas normalmente pensam em prolixidade enquanto discurso. Na verdade, o discurso oficialmente está associado à loquacidade, né, a alteração da linguagem é a loquacidade, e a alteração do pensamento, que deve levar à loquacidade, é a prolixidade. Só que aí existe de novo aqui, nomes diferentes para coisas que são muito próximas, né? Na prolixidade, você tem um sujeito que faz um discurso que está cheio de detalhes irrelevantes. Ele vai contar para vocês que ele conseguiu um emprego e ele manda um áudio no WhatsApp de 20 minutos para fazer isso, porque ele começa a trazer toda a preparação dele desde criança para falar sobre aquela conquista de emprego. Tem uma série de detalhes aí que eu não precisava saber, né? Eu já sei da história de vida dele, ou se eu não sei, ela não importa para como efetivamente ele chegou no emprego, porque não foi aquilo lá com 3 anos de idade que fez ele conseguir o emprego agora. Mas o sujeito entende que sim, né? O pensamento é prolixo demais, e aí ele traz esses detalhes irrelevantes. O sujeito minucioso, ele provavelmente não vai falar desde os 3 anos de idade, mas ele vai falar de tudo aquilo que ele fez desde o momento em que ele objetivou aquele emprego. Então, esses detalhes, eles são relevantes, mas eu podia sintetizar a história, tá? Eles têm a ver com o foco e com a conclusão final, que é conseguir um emprego, mas eu poderia trazer menos detalhes para aquela história e ser menos minucioso naquela descrição.
vocês eventualmente encontrarão, né, pacientes que têm uma forma de pensamento prolixa ou minuciosa e trarão aí detalhes irrelevantes ou relevantes em relação àquilo que eles querem contar para vocês, sem ter a ver com fuga de ideias. Percebam que na fuga de ideias, percebam que na desagregação do pensamento, o sujeito também pode falar muito mais do que a gente espera, mas eu não consigo encadear o raciocínio de forma alguma, né? Talvez na fuga de ideias, mas na desagregação não. Aqui o raciocínio é claro, ele é lógico e ele está corretíssimo, só que ele vem com uma série de detalhes que eu não gostaria, ok? Só para vocês terem uma noção melhor aí, é super comum que o sujeito com TOC seja minucioso, ou um sujeito que tem uma alteração de personalidade que também vai para esse campo da obsessão. Só para dar um exemplo para vocês, eu não consigo deixar esse exemplo, há um tempo atrás eu peguei uma pessoa para orientar TCC, eu oriento TCCs na graduação e na residência em psiquiatria, tá? Portanto, não tentem adivinhar onde é, porque não é o caso. Mas a pessoa sabidamente tinha, né, uma personalidade anancástica. Só para vocês terem ideia, quando chegou na fase de apresentar resultados e discussão, essa pessoa veio com 3 textos diferentes de resultados e discussão. Eu imagino que alguns de vocês tenham tido dificuldade ou terão dificuldade em apresentar um texto de resultados e discussão. Essa pessoa veio com 3 possibilidades de apresentação daqueles dados e discussão daqueles dados. Então, é isso que um sujeito com, por exemplo, um transtorno de personalidade desse pode fazer. Dar muito trabalho para vocês, se vocês tiverem que corrigir aquilo. Obviamente que, né, a gente simplesmente descartou tudo aquilo, não fazia o menor sentido, não dava nem para juntar as coisas, era realmente só tirar coisas fora e deixar um texto que fosse mais objetivo e que tratasse essencialmente daquilo que precisava ser tratado. Então, isso é minuciosidade ao máximo, tá? Com relação à perseveração, acho que também é bem óbvio o que está acontecendo. Eu tenho uma recorrência excessiva e bastante inadequada no discurso, que simplesmente vai tanger aí sempre os mesmos conteúdos, as mesmas descrições, os mesmos assuntos, enfim. O sujeito não consegue abandonar o tema. Então ele persiste e persiste naquelas histórias, tá? É como se houvesse uma perda da flexibilidade, né? Claro que talvez eu tenha também alterações do foco da atenção, que não vão para assuntos externos, que não vão para um novo estímulo que exista no ambiente, mas essencialmente eu tenho uma perda da flexibilidade do pensamento nesse sujeito, que simplesmente não desiste daquele assunto, tá? Em alguns casos, a gente pode tratar isso do ponto de vista de ideias obsessivas. Cuidado que o obsessivo aqui agora não tem nada a ver com ser minucioso. É só persistir num determinado conceito, juízo, raciocínio, né? E aí, de novo, vai ser comum no TOC, mas pode ser comum, inclusive, na depressão. Lembra que a gente falou sobre uma hipertenacidade da atenção na depressão, que poderia estar lá só ligada em aspectos que envolvem assuntos e temas negativos? Então, esse é o ponto de vista quando a gente olha para pensamento. Existe uma perseveração desses temas negativos, e aí eu posso, inclusive, tratar isso do campo de ideias obsessivas. Certo? Perguntas, povo? Moleza, né? Mais ou menos, né? Então, vamos para a nossa última alteração, que envolve alterações em relação ao conteúdo. Aqui nós temos basicamente só 2 campos, né, do concretismo e das ideias delirantes, mas aqui em ideias delirantes, na verdade, a gente tem muita coisa para discutir. Então, com relação ao concretismo, pessoas, isso eu já falei para vocês naquela história do roubo do pensamento, isso tem a ver com um sujeito que não consegue trazer conceitos abstratos. Ele não consegue fazer metáforas, ele não consegue fazer analogias. Talvez vocês tenham visto o Samuel investigar coisas desse tipo na semana passada. É comum a gente fazer isso na entrevista psiquiátrica. Trazer lá uma determinada metáfora, uma determinada analogia para o paciente e ver se ele consegue entender aquela metáfora. Se ele não conseguir entender, então eu sei que eu tenho um sujeito que está com um pensamento bastante concreto e que não consegue ir para o campo da abstração.
É bastante comum isso na esquizofrenia, tá? Mas eu posso ter isso em outros quadros também. Demência, delírio, mesmo no retardo mental, eu posso ver isso bastante presente. O sujeito não consegue entender, ele não consegue fazer metáforas, tudo para ele é bastante concreto. Eu já tive essa experiência, pessoas, em grupos de WhatsApp. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu espero que não. Mas, assim, sujeitos que basicamente não conseguem entender raciocínios abstratos, não conseguem entender ironia, não conseguem entender sarcasmo, e aí tudo o sujeito leva como concreto, tudo para ele é um desafio, tudo para ele é um questionamento, e eu não consegui sobreviver nesse grupo do WhatsApp, na verdade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas isso é relativamente comum, pelo menos em algumas situações, e o difícil é porque, às vezes, o resto do grupo abusa daquilo, né? O resto do grupo usa aquilo quase como bullying, porque fica lá, né, desafiando e pentelhando o sujeito que, infelizmente, não consegue abstrair. E ele vai, né, continuar discutindo inúmeras e inúmeras vezes. Alguém já passou por isso? Alguém já viu isso acontecer em algum grupo de WhatsApp? Que vocês tenham percebido, ou que vocês se lembrem? Eu não, professor. Alguém está aí, além da Laura? Também não, professor. Eu passei por isso, não. Ok, pessoas. Ou vocês não perceberam. Que, na verdade, eu já vi isso acontecer em mais de um grupo, tá? Então, vamos lá, pessoas. A ideia de roubar o meu pensamento, né, é algo que tipicamente acontece na esquizofrenia, porque o sujeito olha para o pensamento dele como algo concreto mesmo, que pudesse efetivamente ser palpável, né? Sujeito, alguns pacientes eventualmente dizem, olha, ele abriu minha cabeça e pegou meu pensamento. Essa é a descrição. É muito literal mesmo. Cursa com o delírio, né? Cursa com a ideia delirante. Então, não adianta você virar e falar assim, olha, mas você não tem nenhum ponto aí, nenhuma neurocirurgia que tenha envolvido alguém abrir sua cabeça. Nem tenta, tá? Nem tenta, porque o paciente vai olhar para você e achar que você está só perseguindo ele, né? Mais um que está perseguindo ele. Bom, pessoas, com relação aos delírios, eu trouxe isso aqui basicamente em 2 slides, mas é claro que a gente poderia estender esse assunto mais. Eu quero que vocês entendam o conceito de delírio, e eu quero que vocês entendam os tipos mais clássicos de delírio, que é o que eu vou trazer no próximo slide. Então, o conceito de delírio, né, que está num capítulo à parte, né, de pensamento delirante ou de tem a ver com juízos que são falsos, tá? O juízo é falso. E, obviamente, que qualquer raciocínio construído a partir daí também será equivocado. Mas, mais do que isso, no delírio existe uma convicção extraordinária que não é influenciável. Eu não consigo fazer o sujeito desistir daquele juízo. Tá? Para dar um exemplo que eu acho bem interessante de um paciente que estava um tempo atrás lá no pai, lá internado na enfermaria, basicamente ele contava para todo mundo, né, que ele já tinha tido AIDS, mas que ele tinha curado a AIDS suando. Depois que ele pegou a AIDS, que inclusive foi dada para ele pelo café, ele entendeu que ele tinha suado, e porque ele tinha suado, ele tinha conseguido eliminar o vírus do corpo dele. Não tinha quem conseguisse fazer esse sujeito desistir dessa ideia. Não adiantava você dar para ele uma aula sobre vírus, sobre AIDS, sobre célula imune, nada. Não tinha o que você fizesse que poderia fazer o cara deixar essa convicção. Para ele, essa era a verdade. Basicamente, tinham dado AIDS para ele e ele tinha conseguido se livrar da AIDS suando porque ele conseguia fazer isso. Então, obviamente que existe um juízo aí falso, né, incorreto em N níveis, e uma convicção que não pode ser deixada de lado de jeito nenhum. É importante que vocês entendam que isso é diferente do erro, tá? Porque o erro, ele aparece quando a gente não conhece, quando a gente faz um juízo de forma muito apressada, ou um raciocínio de forma muito apressada,
ou quando a gente não tem exatamente o conhecimento correto para fazer a computação que a gente queira fazer. E, especialmente, o erro eu corrijo. O erro eu tendo a, uma vez que eu corrijo as minhas premissas ou que eu refaço o meu raciocínio, eu deixo o meu erro. E o paciente que está em delírio, ele não deixa aquele pensamento. Ele se mantém naquele pensamento fiel e existe uma subjetividade absoluta. Para ele, aquilo é o correto e nada além disso é o correto. Tá? Então, toda vez que vocês tiverem um sujeito que não deixa a ideia de jeito nenhum, basicamente é um sujeito que, pelo menos com relação àquele pensamento, ele vai para o campo do delírio. Eu não quero dar exemplos que eu não possa, mas pensem no cenário da política atual no país, que eu acho que dá para pensar em exemplos palpáveis de delírios sem ir para o campo da esquizofrenia, tá? Eu acho que tem muitas pessoas aí hoje que não abandonam as suas ideias sobre política, a despeito das evidências que aparecem dia a dia por todo lado. E, para alguns casos, como o do paciente que eu expliquei para vocês, existe uma impossibilidade com relação àquele conteúdo, né? Suar vírus da AIDS não é uma possibilidade. Eu coloco relativa porque existem exemplos onde aquilo pode ser possível. Então vamos lá. Um juízo ele pode ser falso, impossível e irracional quando, por exemplo, um paciente fala sobre estar em 2 lugares ao mesmo tempo ou pergunta se alguém está em 2 lugares ao mesmo tempo. Naquele filme que eu usei, naquele vídeo que eu usei para mostrar para vocês a fuga de ideias, num outro ponto do filme isso acontece. Aliás, eu tinha sugerido que vocês vissem esse filme, não sei se alguém viu, tá? Se vocês viram, escrevam aí e vejam se vocês lembram dessa cena. Tem uma hora que aquele cara pergunta para o jornalista, né, eles estão lá numa ponte aberta, num túnel que tem uma parte aberta, e aí passa um avião no céu, ele vira para o jornalista e fala, você está voando naquele avião? Que é absolutamente um juízo impossível e irracional, né? Como aquele jornalista estaria ali do lado dele e ao mesmo tempo no avião voando? Então, totalmente impensável. Mas existem juízos que, por mais impossível que sejam, eles podem ser racionais, né? Será que Freud poderia ter escrito seus livros num computador? Isso é possível, né? Computadores servem para a gente escrever livros, e o Freud escreveu livros, né? O único detalhe é que não existiam computadores quando Freud escreveu seus livros. Então esse juízo ele é impossível também, mas ele até é racional, né? Ele poderia ter acontecido. E existem juízos que são possíveis, mas improváveis, tipo essa aula acabar nesse slide. Eu já falei que tem outros slides, então obviamente que isso é altamente improvável, tá? Então, por isso que nós falamos de uma impossibilidade relativa do conteúdo. Existem certos delírios que são definitivamente possíveis. E, às vezes, vocês se enganam, tá? Às vezes, vocês se enganam. Então, assim, já aconteceu de entrevistas, como as que vocês fizeram semana passada, turmas passadas de 6º termo, a gente fazer entrevista com o paciente e o paciente começar a contar uma história que só podia ser um delírio, né? O cara falou que ele tinha ido para a Segunda Guerra, o cara falou que ele falava 3 línguas, o cara falou que ele pilotava aviões, o cara falou um monte de história que a galera falou, meu, esse cara tá totalmente delirando, não faz o menor sentido, um cara aqui imprudente, né, com claros sinais de alterações aí cognitivas, falar que ele já foi para a guerra, e aquilo na verdade era totalmente verdade. Aquele cara de fato tinha ido para a guerra, ele falava outras línguas, ele já tinha pilotado aviões, só que ele estava lá internado por conta de abuso de drogas. E aí, basicamente, não tinha nada de delirante, não tinha nenhum sintoma psicótico na história dele. Ele realmente estava falando a verdade, que era possível, mas altamente improvável. Então, para nós que estávamos ali olhando, aquilo parecia delírio, mas não era. Então, inclusive por isso, nós precisamos sempre de um acompanhante quando a gente tem um paciente psicótico. Eu preciso confirmar a veracidade das histórias, tá? Há mais tempo ainda atrás, já aconteceu também da gente pegar uma senhorinha super comum, que estava lá internada na enfermaria do pai, e ela falar que ela tinha morado no Japão, que ela falava japonês, que o filho dela ia casar que a filha dela ia casar com o imperador da China, sei lá de onde.
E assim, você fala, meu, essa mulher tá fora da casinha, mas a parte do Japão era verdade, né? Ela falava japonês, por sorte, naquele momento a gente tinha alguém que falava japonês no grupo, que pôde confirmar que ela falava japonês, então ela realmente tinha morado no Japão e ela falava japonês. A única parte que não era verdade era que a filha dela ia casar com o imperador da China, isso, até onde a gente conseguiu confirmar com a família, não era verdade. Então, existem coisas que parecem improváveis, mas às vezes a gente precisa confirmar, né, porque elas até podem ser verdades, tá? E, de forma geral, já que eu tenho essa subjetividade absoluta, eu tenho aí algo que frequentemente é autorreferente, o sujeito está envolvido com aquela história, não depende de provas de forma alguma, e o sujeito, ele simplesmente sabe que aquilo é verdade. Não é uma questão de que ele tem evidências que façam ele acreditar na história, mas ele sabe que aquilo é verdade, tá? Aliás, do ponto de vista da autorreferência, pessoas, é importante que vocês entendam que tanto as alucinações que aparecem por alterações da senso-percepção, quanto os delírios que envolvem essas alterações do pensamento, sempre são autorreferentes. Autorreferentes no sentido que fazem sentido com a história do paciente. Então, aquilo envolve as memórias que esse paciente tem de vida. Eu posso não claramente notar esse paciente envolvido na história que ele conta, mas aquilo faz sentido no histórico dele. Se ele fala de um professor, é porque houve um professor. Se ele fala de um conflito familiar, né, como se a família fosse matar ele, é porque deve ter tido um conflito familiar em algum momento. Que não necessariamente alguém tentou matar ele, mas houve um conflito familiar. Então, vale a pena sempre você entender as histórias pregressas, porque elas talvez permitam a gente entender de onde deriva aquele delírio. E entender, inclusive, né, até onde vai aquele delírio. Isso tudo definitivamente é importante. Ok? Agora, com relação aos delírios em si e as possibilidades dessas alterações, pessoas, a gente normalmente enquadra dentro de algumas possibilidades que eu vou colocar para vocês a partir daqui, né? Como, primeiro, em relação à categoria desses delírios, se eles são primários, secundários ou não, e as categorias efetivas em termos de tipos de delírios. Então, assim, nós definimos como delírios primários aquilo que é uma ideia delirante autêntica, aquilo que é uma alteração primária. Pensem como alterações primárias ou secundárias mesmo. Então, nos delírios primários, eu não tenho outra manifestação patológica que leve àquele delírio. A alteração é o próprio delírio. Eu tenho um sujeito que, sem qualquer outra patologia ou sem qualquer alteração orgânica, faz pensamentos que são delirantes. Então, isso está intimamente relacionado à esquizofrenia. Classicamente, a gente até hoje considera isso como sendo da esquizofrenia. O delírio, ele é altamente a característica da doença, embora a gente não possa definir nada como patognomônico. Mas, nos transtornos psicóticos em geral, ou as alucinações ou os delírios, né, eles são basicamente alterações primárias, que estarão presentes em todos os casos. Então, na esquizofrenia, isso se torna exemplo máximo, tá? Então, a percepção, ela pode ser delirante, do fato de que o sujeito altera aí a forma que ele enxerga o mundo. As memórias podem ser delirantes. Eu estou falando de memórias porque as representações que a gente tem envolvem as nossas memórias, ou o raciocínio pode ser delirante, tá? Tudo isso pode aparecer enquanto delírios primários. O sujeito percebe o mundo fazendo juízos falsos, ele se lembra das coisas e ele faz juízos a respeito das suas memórias também, a partir de algo que é um juízo falso, e na cognição delirante o sujeito basicamente, ele estabelece raciocínios que são totalmente equivocados. Assim como aquele sujeito falava que ele tinha tinham provocado AIDS nele, tinham dado para ele um café que tinha AIDS, e por isso ele tinha AIDS, e ele tinha suado para se livrar de AIDS. Isso é uma cognição delirante, porque o raciocínio simplesmente não faz o menor sentido, tá? Nos delírios secundários, pessoas, a gente tem outras alterações, podem ser de humor, podem ser da própria senso-percepção ou de consciência, que trazem os delírios, tá? Então, por exemplo, na depressão é comum eu ter sentimentos muito
falsos, equivocados, né, que vão para o delírio, não é simplesmente um erro de julgamento, mas vai para o campo do delírio porque o cara não desiste daquela ideia, com relação à culpa, com relação a pensamentos negativos. E o inverso disso acontece na mania. O sujeito com um estado de humor bastante elevado, e ele se sente o bambambam de todos os meios, né? Sem necessariamente mentir, tá? Por favor, não confundam com a mitomania, porque não necessariamente ele vai mentir para isso. Ele se sente bem, e ele se diz muito potente. Ele não diz que ele fez, ok? E isso difere em relação aos delírios primários, né? Porque, eventualmente, são as alterações de humor, como exemplificado aqui, que vão levar a os delírios. Então, não são alterações diretas em circuitos que provoquem delírios, mas são o rebaixamento do humor ou a elevação do humor, no caso das alterações de humor, que vão trazer a gênese desses delírios. E a questão é que eles podem se tornar tão irredutíveis quanto, então a gente basicamente vai entender essas alterações como delírios. Então, percebam que talvez seja muito sutil, né, fazer essas diferenças, mas elas existem. Então, assim, isso pode ser útil até do ponto de vista de diagnóstico diferencial. Em primeiro lugar, eu preciso entender se existe um delírio naquele sujeito. Eu preciso entender se o pensamento dele está alterado e está acontecendo juízos falsos que eu não consigo corrigir de forma alguma. Em segundo lugar, eu preciso entender se existem outras alterações. Eu preciso entender se, além daquele delírio, existem alterações de humor, existem alterações de consciência, né? Por exemplo, um delirium, tá? Então, se essas alterações também existem, eu preciso começar a pensar na possibilidade daquele delírio ser secundário, dele não ser uma alteração primária ou dele não ser o motivo pelo qual a patologia está lá. Mas se eu só acho delírios, né, além de, por exemplo, alucinações, então eu preciso pensar nessas alterações como primárias mesmo. E elas são a própria característica da doença que eu estou observando. E aí, claro, eu preciso pensar na esquizofrenia ou, de forma geral, pelo menos, nos transtornos psicóticos. A outra possibilidade que vocês têm é de ideias que sejam sobrevaloradas. A ideia sobrevalorada, pessoas, é quase um delírio. Eu tenho, de novo, um juízo que é falso e um juízo que eu até consigo fazer o sujeito desistir dele, mas às vezes é muito difícil porque ele está fazendo uma superestimação afetiva daquela ideia. Ele está muito vinculado àquela ideia, ele está muito tocado por aquela ideia, e aí é difícil fazer o sujeito desistir daquela ideia. Existe aí basicamente uma perda da racionalidade ou uma diminuição da competência para racionalidade. Então o sujeito, essencialmente, ele fica, né, alimentando aquela ideia a todo custo, né, mas a convicção dele, em geral, é menor. E se você conversar direitinho com o sujeito, talvez você consiga fazer ele desistir daquela ideia, tá bom? Então isso aqui também precisa ser notado, e óbvio que eu preciso conversar com o sujeito para entender se eu consigo fazer ele desistir ou não daquele. E, obviamente, que isso aqui pode acontecer, mesmo na ausência de algumas patologias, né? Se o que vocês têm visto sobre política no mundo hoje, né, não tem sido delírios, pelo menos ideias sobrevaloradas definitivamente tem sido, né? E tem sido difícil convencer e conversar sobre esses temas de forma geral. Na religião, então, nem se fala, né? Porque na religião, basicamente, você tem funcionamentos tais dentro da religião que cursam muito com sintomas patológicos na psiquiatria, né? Sujeitos que oram sozinhos. Como é que eu faço para distinguir isso de um sujeito que está ouvindo vozes ou não? Claro que eu posso conversar com o sujeito, e claro que ele pode claramente me dizer que ele não está ouvindo nada, né? Mas às vezes é mais difícil fazer isso. Então eu preciso, né, investigar mais a fundo alguns casos, ou para descartar alterações por conta da religião, ou para entender que aquela manifestação religiosa, na verdade, né, acontece por conta das alterações psiquiátricas. Então aí eu preciso, né, investigar com bastante carinho para entender exatamente o que está acontecendo. Tudo bem, povo?
Alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo. Ok. Então, vamos de fato falar dos delírios que vocês mais provavelmente vão encontrar, pessoas. Conteúdo efetivo desses delírios. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender o contexto sociocultural. E aí eu vou voltar, por exemplo, da religião que eu acabei de dar. Eu preciso entender se o sujeito está num contexto onde aquilo faça sentido. Se ele está num contexto onde aquilo faz sentido, então não adianta eu levar aquilo para o lado da alucinação ou para o lado do delírio, eu tenho que simplesmente entender aquele conceito, tá? Especialmente, acho que dificilmente vai ser o caso, tá? Mas isso precisa ser levado em consideração, em especial se você estiver num outro país, se você estiver numa outra cultura, tá? No Brasil, na verdade, a gente não precisa nem tão longe. Existem formas de pensar que são muito distintas, inclusive entre regiões do país. E aí tem coisas que vocês podem ver sujeitos em outras regiões fazerem, que vocês vão falar, meu, isso é completamente um juízo falso. Mas, na verdade, não é. Né? São contextos culturais diferentes que podem trazer juízos e raciocínios também bastante diferentes. E aí, né, em relação aos tipos em si, eu vou colocar isso aqui numa ordem de importância relativa, né, em geral do que a gente mais vai ver para o que a gente menos vai ver em pacientes, e importante que vocês entendam que eles não são excludentes. Eu posso ter mais de um tipo de delírio ou mais de um conteúdo de delírio presente no mesmo sujeito. Em primeiro lugar, pessoas, delírios persecutórios são definitivamente o mais comum, né? O paciente com esquizofrenia, ele sempre vai olhar torto para vocês, ele sempre vai achar que ele está sendo vigiado, sempre não, né? A maioria desses pacientes vai olhar para vocês achando que ele está sendo vigiado, ele vai vir perguntar para vocês se vocês estão pensando em fazer algo contra ele, porque ele, em geral, se sente perseguido. Isso é extremamente comum, tá? E existem algumas derivações aqui desses delírios persecutórios, que são outros tipos de delírios, mas que estão associados e que, portanto, eu vou colocar aqui junto. Em primeiro lugar, delírios depreciativos, né? É uma forma, digamos, meio atenuada desses delírios persecutórios, porque existe uma perseguição subjacente ali ainda, mas ele só acha que todo mundo está tirando sarro dele. É o sujeito que acha que todo mundo está fazendo bullying com ele o tempo todo. Isso é uma forma de perseguição, mas uma forma específica, porque ele acha que essa perseguição é só para tirar sarro dele, tá? Uma outra possibilidade é o que a gente chama de delírio de reivindicação. Essas coisas são menos comuns, tá? No delírio de reivindicação, o sujeito ele acha que ele está sempre sendo vítima aí de injustiças, e inclusive é complicado porque esse sujeito ele fica entrando mesmo com disputas legais. Ele vai atrás de um advogado e ele fica tentando processar o médico porque ele acha que o médico tentou fazer mal contra ele. Existe histórico de paciente mesmo que eventualmente recebe lá uma medicação antipsicótica para tomar e depois quer processar o médico, porque acha que aquela medicação, na verdade, só fez mal para ele, né? Então vejam vocês como o trabalho de vocês pode ser complicado lá na frente. E por isso que a gente precisa sempre explicar muito bem o que vai ser dado, por que vai ser dado, como vai ser dado, né? Porque depois o paciente, pelo menos, não deveria ter como alegar que ele não ficou sabendo o que poderia acontecer. Isso aqui, obviamente, é a exceção. E delírios de influência, onde o sujeito ele acha que ele está sendo controlado, né, externamente por alguma entidade, por alguém, por alguma outra coisa, enfim. Várias e várias histórias de pacientes que acham que já foram abduzidos por ET, ou que foram visitados por ET, e que esses ETs eventualmente controlaram o corpo dele e fizeram ele fazer coisas que eles não queriam fazer, tá? Alguns pacientes não definem um corpo, mas definem que existem vozes que controlam ele, porque eles precisam atender àquilo que as vozes estão dizendo. Então, essencialmente, existe aí um delírio de influência acontecendo, porque muitas vezes esse controle, inclusive, ele é bastante literal, tá? O que é bastante difícil, obviamente, porque eu não consigo entrar na mente de alguém e fazer o sujeito fazer algo. Mas ele acaba sendo influenciado e atendendo, inclusive, a esses delírios de influência. Nos pacientes psicóticos, eu preciso sempre acessar qual é o risco para ele e para os outros que estão próximos. Porque, às vezes, ele fica atendendo a esses comandos aí, que dizem para ele,
bater nos outros, fazer coisas ruins, se matar, enfim, eu preciso entender como esse pensamento está acontecendo, porque eventualmente existem delírios muito importantes e fortes do ponto de vista de coisas negativas e que eventualmente vão para esse campo da influência, e aí ele basicamente, eventualmente faz isso. Então eu preciso investigar e eu preciso ter certeza se esse sujeito pode ou não ficar ali convivendo em sociedade da forma que ele está, tá? Segundo delírio, pessoas, estou falando segundo porque esses daqui basicamente estão debaixo do persecutório. Delírios de grandeza e poder, né, que super vai acontecer na mania, mas pode acontecer em pacientes que não estão em mania, como aquela paciente que foi para o Japão que eu falei para vocês. Ela tinha certeza que ela poderia, basicamente, que o filho dela iria casar com alguém lá do Império, lá do Japão. Então, assim, não era só uma questão de delírio à toa, que ela achava que ia acontecer, ou porque ela queria acreditar. Ela tinha certeza que ela merecia isso. Ela tinha certeza que a família dela merecia ter essa influência ou essa relação com as pessoas do Império lá da China. Então, cursava com esses delírios de grandeza e poder. Um outro exemplo, que talvez seja inclusive difícil de distinguir de delírios místicos e religiosos, é o sujeito que eventualmente fala que ele pode fazer coisas sobrenaturais, que ele pode curar pessoas, por exemplo. Né? São exemplos que fica difícil aqui definir se é uma coisa de poder ou uma coisa mística, porque está tudo muito próximo. Né? A gente normalmente define como temas de delírios místicos ou religiosos quando eles são claramente religiosos. O sujeito fala, por exemplo, que ele é Jesus Cristo, ou que ele fala diariamente com Deus, né? Fala mesmo, tá? Eu não estou criticando ninguém que tenha religiões, mas eventualmente o sujeito que realmente diz que escuta, e que ele tem diálogos literais com Jesus, com Deus ou com sei lá quem. Então, quando cursa para esses lados, a gente tende a chamar de delírios religiosos ou místicos. E quando vai mais para um campo de poder, quando o sujeito fala que ele pode curar os outros, sem necessariamente ele dizer que ele é um novo Messias, então a gente traz aqui para esse campo de grandeza ou poder, tá bom? Mas nem sempre vai ser fácil vocês diferenciarem, e às vezes as duas coisas estão presentes mesmo. Especialmente se alguém diz ser Jesus, né? Definitivamente eu tenho um sujeito que se sente poderoso e que basicamente está nesse campo da mística, ok? Ou da religião. E, para coisas que talvez sejam um pouco menos frequentes, pessoas, delírios de ruína ou de culpa, onde o sujeito tem certeza que a vida dele está desgraçada ou que só coisas ruins acontecem, como basicamente pode ser bastante comum em depressões mais graves, onde o juízo falso não dá para ser derrubado, né, o sujeito somente acredita naquilo. Juízos falsos do ponto de vista da saúde e doença, onde o sujeito tem certeza que ele será ou está acometido por uma doença grave ou incurável, e é difícil conseguir fazer ele desistir disso. Entendam aqui, pessoas, isso aqui não é tão incomum do ponto de vista de uma ideia sobrevalorada. Tem muitas pessoas que acham o tempo inteiro que elas podem ter uma doença grave, que elas precisam de diversos remédios e etc., mas elas até abandonam aquele juízo se você tentar racionalizar com ela, mas para alguns pacientes isso é definitivamente um juízo falso, que não dá para fazer ele desacreditar, né, e aqui pode entrar inclusive aquele paciente que achava que tinha AIDS, tá bom? E ao mesmo tempo que tem poderes, já que ele se curou da AIDS, né, então veja como mais de uma coisa pode estar presente. E por fim, pessoas, delírios eróticos, tá? Certeza aí da paixão de alguém que, em geral, vai ser hierarquicamente acima ou até mesmo uma pessoa famosa. Não é comum, não é incomum, desculpa, pacientes lá no PAI se apaixonarem, por exemplo, pelos médicos, especialmente pacientes em mania, tá? Onde essas questões de libido aí ficam bastante elevadas. Tinha uma paciente há um tempinho atrás lá no PAI, nem sei se está lá ainda, que inclusive eles tiveram que trocar quem era o residente que fazia atendimento, porque a mulher começou a perseguir o residente e ter certeza que ela ia casar com esse residente quando ela saísse do PAI. E não tinha como fazer ela desistir dessa ideia. Então eles tiveram que trocar
o residente que fazia o atendimento, né, mudaram, acho que para uma mulher, inclusive, para já não ter chance de outros problemas, porque essa mulher ficava aí nesses delírios eróticos com o residente, e aí, obviamente, que, né, tornava a vida de todo mundo mais difícil, e não funcionava para tratamento, ok? Então, assim, pessoas, tipos de delírios que vocês têm que estar atentos quando vocês forem olhar pacientes psicóticos. Tinha algum delírio presente lá no paciente que vocês viram semana passada? Tinha sintomas psicóticos nesse paciente com transtorno bipolar? Quem me conta aí? Ele falava que quando ele estava nos episódios de mania, ele sentia como se ele pudesse fazer tudo. Tipo, como se ele fosse superior, fosse... ele falava que comprava briga com todo mundo, como se ele pudesse contra todos e tudo. Então, talvez se relacione a isso. Definitivamente se relaciona a isso, né? Mas entendam que isso é um delírio secundário. Entendam que isso aparece por conta da alteração de humor. A alucinação não tinha, né? Ou tinha, Laura? Ele não deixou muito claro, mas ele falou assim, que ele já tinha visto, ele falou quando ele estava em uso de droga, porque ele era um paciente que ele era alcoólatra, né, e que a bebida fazia com que ele tivesse os quadros de mania ou depressão exacerbados. E daí ele falou que uma vez, quando ele estava em uso de droga, que ele teve, tipo, uma alucinação, mas provavelmente foi causada pela droga, entendeu? Perfeito, Laura, obrigado. Se esse sujeito também, né, ficava intoxicado, então aí eu não posso levar em conta essa alucinação e nem o delírio, tá? Pelo menos nos momentos da intoxicação, porque aí, né, eu tenho algo que é quase terciário, né? Não tem a ver com o transtorno bipolar, mas tem a ver com o quadro de intoxicação em si, e é um sintoma que não persiste quando ele não está intoxicado. A única coisa que deveria persistir, na verdade, é esse delírio de grandeza, porque, essencialmente, ele deveria aparecer, inclusive, não intoxicado, pelo menos quando ele estava em mania. Então, assim, essas três coisas aqui provavelmente serão fáceis de vocês encontrarem em qualquer paciente psicótico. São bastante comuns, né, e eventualmente vocês conseguirão detectar isso. Os outros aqui, e até outros tipos de delírio que eu nem coloquei no slide, eles são mais eventuais. Não é sempre que você vai conseguir ver ou, né, experienciar aí essas alterações. E, por fim, pessoas, eu fiz um resumo aqui que tenta bagunçar um pouco mais as coisas ou trazer de uma outra forma, né? Quando a gente pensa em alterações de conceitos, a gente está lá no campo da desagregação, desintegração de conceitos e condensação, até mesmo condensação de conceitos do ponto de vista de formar neologismos, né? Percebam que eu continuo misturando assuntos dessa aula com a aula de linguagem pelo aspecto de expressão verbal do nosso pensamento. Quando a gente fala em alterações dos juízos, né, eu preciso pensar aí em juízos que são deficientes, em perdas do juízo da realidade, quando eu vou lá para o campo dos delírios, né? Eu estou trazendo essas alterações, né, para aquela caracterização lá do pensamento que nós não olhamos, né, desde o início. Nós falamos de conceito de juízos e raciocínios, mas não associamos as alterações a esses três. E a alteração do raciocínio, do estilo de pensar, aí eu tenho muitas possibilidades, porque eu tenho aí possibilidade de perda de princípio de identidade, causalidade e de lei de parte do todo, porque eu simplesmente não fecho raciocínios, ou eu não consigo estabelecer raciocínios que tenham uma lógica efetiva, né? O pensamento normal, ele tem uma lógica bem estabelecida, seja ela indutiva ou dedutiva, né? De forma, de qualquer lado que eu venha, eu vou conseguir chegar numa conclusão que está bem fundamentada, que está bem estabelecida. Mas em alguns momentos eu posso simplesmente não fazer isso, quando eu tenho alterações importantes do raciocínio. Se eu tiver, por exemplo, uma interrupção do curso do pensamento, eu definitivamente também terei perdas de competência de raciocínio, né? Então, essencialmente, eu preciso pensar, preciso avaliar como o sujeito pensa no meio da entrevista, porque essencialmente eu posso, né,
entender essas alterações de raciocínio de forma muito clara. Com relação a princípios de identidade, né, e causalidade, existem relações causa-consequências para o estabelecimento aí dos raciocínios. Eu vou trazer uma premissa, e em cima dessa premissa, que normalmente é um juízo, eu vou fundamentar o meu raciocínio ou um novo juízo que eu estou estabelecendo. Lembrem-se lá da possibilidade de criatividade. Então, se eu não encontro causalidade, ou se eu perco princípios básicos de identidade de um determinado conceito, eu altero o conceito para estabelecer o meu raciocínio, de qualquer forma, o meu raciocínio ele estará completamente alterado. Tá? E, se eu tiver pensamento mágico, dereístico, concretismo, pensamento confuso, eu também teria um raciocínio que normalmente não se fecha, tá bom? E, em algumas situações, esses raciocínios podem aparecer alterados, mesmo em sujeitos que, de outra forma, nós chamamos saudáveis. Um exemplo bastante comum, inclusive, é aquilo que a gente chama de viés de confirmação, que é basicamente você, em geral, né, trazer as suas premissas como você quer. Então, ao invés de checar toda a literatura ou todos os fatos, você olha só para os fatos que você gostaria de olhar. E aí você faz raciocínios em cima de premissas que não estão muito bem fundamentadas ou não estão completas. Eu deixo de lado os pontos negativos e aí meu raciocínio também estará alterado. Isso, em geral, não é patológico, né? Mas pode levar a conclusões incorretas para a vida, o que, de forma geral, pode ser bastante ruim também. Tudo bem, povo? Perguntas? Certo. Tudo certo, professor. Tá. Tudo certo, professor. Pergunta, mas não é dessa aula. Você tem perguntas, mas não é dessa aula? De qual aula, Tainá? É da aula da aula de linguagem, desculpa. Tá. Bom, povo, para a aula de pensamento é isso. Lembrem-se que nós estamos olhando para 2 capítulos, então, bastante coisa, na verdade, né? Deem uma olhada nesses capítulos. Tem um capítulo específico lá de pensamento em cada um dos livros, não sei qual que vocês estão usando. E, essencialmente, o capítulo na sequência é o capítulo que fala sobre delírios, então deem uma olhada porque vocês vão ver que o assunto é bastante longo. Mais longo no Dalga-Larrondo do que no Xenon, inclusive. A estrutura do Xenon ela é mais didática, mais direta, mais bem estruturada. E se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar. Semana que vem a gente se vê de novo ainda, né, para falar sobre 2 assuntos. E aí só depois que vem as provas de vocês. Estudem para trazer essas dúvidas da semana que vem, que eu acho que é um momento bom para a gente tirar essas dúvidas. E para quem tiver essas dúvidas já bem estruturadas aí, a gente pode conversar, como é o caso da Tainá. Tá? Então, vamos ver aí